Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu cuidado, obrigado, Deus, por estarmos aqui hoje. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está aqui neste lugar, porque sabemos que o Senhor nos reuniu aqui, o Senhor tem um propósito de fazer algo diferente, de tocar em nós, de nos fortalecer, ó Deus, de nos abençoar, ó Pai, de guardar a nossa vida, de nos ajudar, Deus, a crescer e a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, experimentar tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, que nós possamos realmente provar e ver, perceber que o Senhor é bom, um Deus bom em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Na verdade, esse versículo é um versículo muito conhecido, né? Eu acho que a maioria de nós já o conhecia. É um versículo que tem colocado nos lugares, tem adesivos, tem camiseta, tem várias coisas, várias situações que nós já lemos esse versículo, não apenas no ambiente de igreja, mas também lemos por aí. É um versículo muito conhecido, provai e vede que o Senhor é bom. Mas nessa noite eu quero caminhar um pouco aqui nesse salmo, e que a gente possa ver qual o contexto e por que Davi falou isso. Esse é um salmo do rei Davi, e qual é o contexto que ele falou, como que ele desenvolve a ideia. Eu entendo que este versículo é o versículo principal do salmo, mas ele, além desse versículo, ele desenvolve uma ideia, e ele faz realmente um convite para nós. Olha, vamos provar e vamos ver que o Senhor é bom. Ele diz para nós, fala assim, olha, vocês devem provar e ver que o Senhor é bom. Então, nesse contexto, há um convite para nós. Vamos caminhar um pouco mais. A primeira coisa que eu queria dizer é que este verbo provar, na verdade, ele também tem um sentido de perceber. Aí em Provérbios 31, versículo 18, quando fala da mulher, né, da mulher bem-aventurada, da mulher virtuosa, esse provérbio, Provérbios 31, versículo 18, diz assim, que ela percebe que o seu ganho é bom. Essa palavra perceber é a mesma palavra que foi traduzida aqui como provar. Então, na verdade, é um convite, um chamado para que a gente venha a perceber o quanto o Senhor é bom. Na verdade, experimentar como Deus é bom. É um convite para nós experimentarmos isso, não é? Então, querido, eu gostaria que você falasse para a pessoa que está perto de você assim, olha, eu gostaria que você pudesse experimentar como o Senhor é bom. Amém? Vamos ver a partir do versículo 1, Salmo 34, a partir do versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Até aqui, irmãos, nós vemos que Davi ele começa a louvar e a engrandecer o Senhor. Ele diz assim, eu bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi, ele começa a glorificar a Deus e a exaltar a Deus. O louvor de Deus, declarar a sua grandeza, declarar os seus feitos, declarar o seu poder. Davi, ele começa a dizer, eu vou sempre estar exaltando a Deus. E ele também convida os seus leitores, engrandecei o Senhor comigo, no versículo 3. E todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Então, num contexto de louvor, num contexto de adoração, num contexto de reconhecimento, que Deus é grande, que Deus é digno de louvor, que Deus é digno de exaltação. Ele também dá um testemunho de algo que aconteceu na vida dele. Está aqui no versículo 4. Ele fala assim, eu busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, Davi, ele está... Imagina Davi escrevendo este salmo como se fosse uma conversa com os seus leitores.
Então ele começa adorando e louvando a Deus e exaltando a sua grandeza. De repente ele dá um testemunho, assim como eu e você quando conversamos com alguém e começamos a falar de Deus e falar assim, olha, eu busquei o Senhor e Ele me ouviu, Ele me acolheu. Eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Quem aqui poderia dar um testemunho desse na sua vida? Eu busquei a Deus e Deus me acolheu. Eu procurei a Deus e Deus permitiu ser achado por mim. Eu busquei o Senhor e Ele não me rejeitou, pelo contrário, Ele me acolheu. Quando nós vemos isso, parece algo simples para nós que estamos acostumados, mas irmãos, sabiam que tem muitas pessoas que não acham que poderiam ser acolhidas por Deus? Pessoas, eu lembro uma vez a trabalho, quando eu fiz uma viagem para a Bolívia a trabalho, e eu estava ali num laboratório de pesquisa, eu trabalhava nessa área de pesquisa, e eu lembro conversando com um senhor, até hoje eu me lembro o nome dele, era Pedro, e eu comecei a conversar com ele, e falar do amor de Deus, e ele falou para mim assim, mas Deus não me ama. E eu fiquei assim, achei estranho, né, aquela conversa, mas na verdade ele havia passado por uma luta grande na vida dele, uma dificuldade, então ele achava que Deus não o amava. Porque as pessoas às vezes acham que porque passaram por uma luta, que passaram por uma dificuldade, o amor de Deus, a bondade de Deus não está operando na sua vida. E há pessoas por aí, queridos, que não acreditam no amor de Deus. Há pessoas por aí que culpam a Deus de todo o mal, ou de todas as lutas e dificuldades que elas passaram. Há pessoas por aí, talvez algum de nós esteja pensando desta forma, que porque passou uma ou outra dificuldade, ou porque agora mesmo está enfrentando uma situação difícil, possa pensar que Deus não é tão bom quanto a gente fala, quanto as pessoas falam. Possa pensar que Deus não é tão bom, ou tão poderoso como se fala, porque na verdade eu estou enfrentando uma luta ou uma dificuldade. Mas querido, Deus, Ele é bom em todo o tempo, e as nossas lutas e as nossas dificuldades não anulam a bondade de Deus, amém? A nossa angústia não anula a bondade de Deus. O Senhor está aí presente, pronto para mudar a circunstância, para tocar no nosso coração, para nos fortalecer, para enfrentar uma ou outra adversidade. O próprio Senhor Jesus já disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Então, queridos, eu lembro desse homem como se fosse hoje, falei assim, olha, Deus não me ama, eu tentando convencer ele de que Deus era bom, de que Deus o amava, mas ele estava com o coração petrificado, um coração duro, um coração totalmente resistente a Deus. Por isso que Davi, ele começa a dar testemunho, fala assim, eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele começa a dar um testemunho de um Deus que acolhe. Ele começa a falar de um Deus que se importa. Ele começa a falar de um Deus que é acessível ao homem. Outras pessoas creem que Deus está tão distante, está tão preocupado com coisas maiores do que a nossa vida. Deus tem todo o universo para reger. Deus tem todo o universo, toda a história da humanidade para cuidar. Por que Deus vai cuidar de mim? Então há pessoas que pensam que Deus é tão grande que... Por que eu... não vou incomodar a Deus com esse assunto. Também já ouvi, não sei se vocês já ouviram. Você já orou por isso? Ah, mas eu vou orar por isso, Deus tem tanta coisa para fazer. Quem já ouviu essa conversa? Deixa eu ver, só eu? Alguns aqui ouviram. Deus tem tanta coisa para fazer, por que é que Ele vai se incomodar com isso ou com aquilo? Na verdade, como nós cantamos aqui hoje, né, a mão que sustenta todas as coisas, sustenta o universo. As mãos que sustentam o universo, também sustentam o nosso coração. Amém? O nosso Deus, Ele tem a capacidade de habitar no alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar aquele que está abatido. O nosso Deus, Ele habita num altíssimo lugar, num santíssimo lugar, num trono que está acima de todas as coisas, mas Ele também habita conosco. O nosso Deus é aquele que, apesar de ser o Criador de todas as coisas, Ele se vestiu da criação, se tornou homem, o Senhor Jesus se tornou homem e veio habitar no nosso meio. Amém? Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos que Davi está dizendo assim, olha, eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, que se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos acolher.
né? Buscai o Senhor e vocês vão achá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. O Senhor falou isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, vou mudar a sua história, vou mudar a sua maneira de ser, vou mudar as suas circunstâncias, vou mudar tudo aquilo que rodeia você, vou mudar a sua história, vou perdoar os seus pecados, vou cancelar as suas maldições e vou dar para você um novo começo, para que você viva algo novo, junto comigo na minha presença. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Davi disse aqui: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Querido, na verdade, Davi está dizendo assim: olha, eu busquei a Deus e Ele me acolheu, e eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou diferente das outras pessoas. Se Ele me acolheu, Ele também pode acolher qualquer um. Eu entendo isso quando eu vejo no versículo 5 que Davi continua escrevendo. Ele escreve: contemplai-o e sereis iluminados. Aqui Davi começa a nos convidar para conhecer a Deus de uma maneira diferente, de uma maneira mais íntima. Até então ele engrandeceu a Deus, ele deu testemunho de que quando ele buscou o Senhor, Deus o acolheu e o livrou, mudou a sua história, mudou aquilo que ele estava vivendo, Deus agiu na sua vida. E agora ele está dizendo no versículo 5, na verdade ele está fazendo um convite para mim e para você: contemplai-o e sereis iluminados. Na verdade é um convite para buscar a Deus, um convite para olhar para Deus de uma maneira diferente, um convite para mim e para você, para nós contemplarmos o Senhor. E ele diz: contemplai-o e sereis iluminados. Ah, amado, quando nós olharmos para o Senhor de uma maneira nova, de uma maneira diferente, nós vamos ser iluminados por Ele. Diz aqui: e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Outra tradução, na Nova Versão Internacional, diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Amém, irmãos? Os seus rostos jamais vão mostrar decepção. Essa semana eu fiquei feliz, irmãos. Eu estava ali no meu condomínio, né? Eu moro num prédio, estava no condomínio, fui conversar com... Aí tem lá um funcionário do condomínio e tem a síndica. E eu fui conversar com eles, tirar uma dúvida, e a gente estava conversando, e aí a síndica olhou para mim, não sei que assunto que foi, e ela falou assim: não, mas o senhor tem uns 40 anos. Ah, irmão, vocês não sabem como eu gosto disso, né? Ela falou assim: o senhor tem uns 40 anos. Olha, ela é síndica, ela trabalha lá, ela enxerga bem, ela é uma bênção, irmão. Né? Ela achou mesmo. E eu ri e falei assim: já ganhei meu final de semana. Né? Que bênção. E ela falou assim, aí o rapaz falou: não, mas o senhor parece mais jovem. Né? O senhor está sempre feliz. Eu falei: sabe o que é? Que é a alegria do coração aformoseia o rosto. Depois que Deus entrou na minha vida, a alegria do Senhor me acompanha. Ah, mas o senhor está sempre leve, o senhor está sempre brincando, o senhor nunca foi mal educado com a gente, o senhor está sempre, quando tem um problema para resolver, o senhor está sempre... Eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu fiquei feliz porque pude dar testemunho daquilo que Deus está fazendo. Na verdade, quando nós buscamos a Deus, o nosso rosto vai ser iluminado, irmãos. Amém? Quem já viu aquelas irmãzinhas da Assembleia de Deus que usa aqueles coque, que você quando olha para a cara dela, você fala assim: nossa, essa mulher é cheia de Deus. Quem sabe do que eu estou falando? Cheia de Deus, irmãos. Eu lembro uma vez eu dei carona para uma senhora dessa, né? Estava eu e a Adriana no carro, nós demos carona para uma senhora que estava voltando de um evento. E deixamos ela assim na rua, perto da casa dela. Uma mulher de Deus olhou para mim, para dentro, e disse: eu vou dar uma palavra de Deus para vocês. E falou algo, mas uma senhora bonitinha, e falou algo que só eu e a Adriana entendemos que nós estamos vivendo. E foi uma palavra certeira de Deus para nós ali no carro. Eu me lembro como se fosse hoje, isso já vai fazer uns 13 anos, por aí, 12, 13 anos. Mas uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa bonita, uma pessoa alegre. Amém? Você tem o privilégio de estar sentado do lado de uma pessoa bonita. Olha para ele e fala assim: como você é bonito, meu irmão. Não vá aproveitar esse momento, hein, querido? Você que é jovem, que é solteiro, não aproveite esse momento. É uma beleza espiritual. É claro que você é bonito também fisicamente, né? Mas não é para ninguém ficar chavecando ninguém aqui, amém? Não é?
É para você falar do fundo do seu coração, enxergar o rosto do seu irmão formoso. Enxerga o rosto formoso, enxergue o rosto da pessoa, querido, que é cheia de Deus, que é alegre porque o Senhor está com ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o seu rosto não vai sofrer vexame. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Mas como é que nós vamos olhar para Deus? Você pode perguntar para mim e falar assim: tá bom, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que olhar para Ele, que eu tenho que contemplá-lo. Mas de que maneira nós vamos olhar para Deus? Jesus um dia disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o próprio Deus, vemos a sua obra, vemos o seu amor ali, vemos tudo o que Deus representa para nós. Quando olhamos para Jesus, podemos ver o próprio Deus. Então, contemplar a Deus é olhar para Jesus, porque Ele nos revela o Pai. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, na NVI. Eu vou ler aqui do versículo 1 em diante. Hebreus capítulo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. A carta aos Hebreus é uma carta para a comunidade judaica, para a comunidade hebreia. Então ele está dizendo: olha, desde muito tempo, ou há muito tempo, Deus tem falado conosco, aos nossos antepassados, através dos profetas. Nós vemos aqui todo o Antigo Testamento, escrito por vários profetas, falando com o povo, revelando-se ao povo de uma maneira especial. Mas o escritor aos Hebreus, ele entende isso, ele fala no verso 2: mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a Deus. Querido, nós olhamos para Jesus e vemos a Deus, mas a humanidade desprezou o Senhor, sabe por quê? Porque Ele se humilhou, porque Ele nasceu numa manjedoura, porque Ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque, queridos, Ele era alguém simples, porque Ele andou por esta terra da mesma forma que nós. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele chorou, Ele se entristeceu, Ele se alegrou, Ele passou por todas as lutas que nós passamos. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. E quando nós olhamos para Jesus, talvez alguns o desprezem pela simplicidade, pela humildade com a qual Ele se manifestou, mas quando nós prestamos um pouco mais de atenção e contemplar, irmãos, contemplar a Deus é olhar demoradamente, não é apenas dar uma olhada rápida, mas olhar prestando atenção, é um olhar procurando extrair uma mensagem daquilo que vemos, é um olhar que se demora, é um olhar que admira, é um olhar que examina, é um olhar que aprofunda, procurando conhecer algo mais, não apenas passar o olho como se fosse uma história apenas, mas é um olhar demorado e olhando para aquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que deixou a sua glória e que habitou entre nós. Nele estava a vida. A vida, como diz em João capítulo 1, é a luz dos homens. Mas alguns o rejeitaram, mas a todos quantos receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, então quando nós olhamos para Jesus, contemplando a Ele, com um olhar mais demorado, mais atento, nós podemos ver a Deus. E a Bíblia diz: contemplai-o e sereis iluminados. E quando nós começamos a olhar atentamente ao Senhor, a gente começa a ver que Jesus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo. Lá em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Ou seja, Jesus veio porque Deus amou o mundo. Quando nós começamos a olhar para Cristo, e por que Ele veio?
Ele veio por causa do amor do Pai. Diz ainda que Ele morreu por nós, lá em Romanos 8:34, Ele intercede por nós. O Senhor Jesus hoje ainda intercede por nós, irmãos. Ele está à direita de Deus intercedendo por você. Sabe aquele dia que você está cansado? Sabe aquele dia que você está querendo desistir de tudo? Sabe aquele dia que você está numa luta? Sabe aquela situação complicada? Sabe aquele momento que você está sofrendo ou talvez angustiado e você começa a clamar? Eu quero dizer para você, querido, o Senhor Jesus está ao lado de Deus Pai, clamando e intercedendo pela sua vida. Quando nós começamos a olhar para Deus, contemplar a Jesus, começamos a ver essas coisas. Ele revela o amor de Deus por nós. Lá em Romanos 8 diz isso: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo revela o amor de Deus por mim e por você. Nada no passado, no presente, no futuro, na altura, na profundidade, nada na criação, qualquer coisa que existiu ou vier a existir, nada, absolutamente nada, pode dizer que Deus não te ama. Sabe por quê? Porque Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é provado por nós. Não é um amor de boca, não é um amor assim que está apenas aqui na letra, não. O amor de Deus é a palavra viva, o Cristo Jesus, que desceu aqui, que se encarnou, morreu por nós. A palavra, no princípio era a palavra, era o verbo. Como diz lá em João, no princípio era o Logos, a palavra de Deus. A palavra é Jesus, Ele é a palavra de Deus. Ele morreu por causa da palavra. Na palavra dizia que Ele deveria sofrer, que o Cristo deveria sofrer e ser crucificado, e no terceiro dia ressuscitar. Então Ele creu na palavra, Ele se entregou pela palavra. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e a sua obediência nos deu a vida eterna. Meu irmão, que coisa tremenda! A obediência de Jesus deu para mim e para você a vida eterna. A obediência de Jesus fez com que eu e você pudéssemos ser libertos do império das trevas. A obediência de Cristo proporcionou para mim e para você uma vida nova, uma nova perspectiva de vida. Quando nós contemplamos a Deus, como diz o salmista, contemplai e sereis iluminados. Irmãos, eu não sei, sexta-feira eu estava dando aula, e o irmão perguntou, o Muxa perguntou, pastor, a diferença no Antigo Testamento, o Espírito, ele não habitava dentro do crente, mas agora o Espírito pode habitar dentro de nós. Qual é a diferença? E eu comecei a falar sobre a aliança, que no Antigo Testamento a aliança foi firmada através do sangue de animais. E o sumo sacerdote, ele entrava ali no templo, no templo ou no tabernáculo, uma vez por ano, levando sangue de animais. E ali era feita a lembrança de pecado todos os anos. Mas em Hebreus diz que Jesus Cristo entrou uma única vez, levando o seu próprio sangue, o sangue que tira o pecado do mundo. Como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um único sacrifício foi suficiente para nos perdoar para sempre, queridos. E ali eu estava dando aula, quando eu comecei a falar sobre isso, comecei a contemplar a obra de Cristo. Meu irmão, já estava com vontade de começar a falar em línguas, eu já estava com vontade de começar a chorar, eu já queria parar a aula. Porque eu comecei a contemplar a Deus. Irmãos, e eu vou dizer para você, se você se demorar na presença do Senhor, não há como não começar a fluir louvor dos teus lábios, não há como não começar a fluir uma nova esperança. Meu irmão, não há como começar a fluir uma paixão, um fogo, algo Deus vai fazer, uma revelação nova Deus vai trazer. Quando nós começamos a contemplá-lo, a Bíblia diz, contemplai-o e sereis iluminados. Meu irmão, se você não está sendo iluminado, é porque você não o tem contemplado. Se nós não somos iluminados, se nós não estamos apaixonados, se não há um fogo, se não há uma luz, se não há uma nova revelação, é porque não há contemplação. Mas quando há contemplação, quando há busca, quando há desejo, quando há paixão, quando há fervor, há um derramar de Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que muitos de nós temos experimentado.
temos experimentado a glória de Deus e temos experimentado também a secura, a sequidão do homem. Irmãos, quantos de nós estamos numa situação que parece que nada acontece, não há revelação, não há glória, não há alegria? E quantos de nós também, que hoje podemos estar nessa situação de que não há nada, já experimentamos a glória e a revelação? Qual é a diferença? A diferença é que quando nós experimentamos algo de Deus, nós nos prostramos, nós o adoramos, nós o buscamos e nós contemplamos o Senhor, e aí veio tudo aquilo que nós experimentamos. E por que muitas vezes nós não sentimos nada? É porque falta contemplação, falta olhar para Jesus, falta meditar na sua palavra, falta adorá-lo, falta obediência. É por isso, irmãos. Mas quando nós o contemplamos, nós somos iluminados. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Imagino que sim. Continuando lá no Salmo 34, Davi aqui continuou dando testemunho da sua vida. No versículo 6 ele fala: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E ele começa a dizer, dá testemunho: quando eu clamei, o Senhor me livrou. Aí no versículo 8 ele fala: eu acho legal essa exclamação, provai e vede que o Senhor é bom. Porque até aqui ele está exaltando a Deus, até aqui ele está dando testemunho da sua vida. Aqui ele faz uma declaração tremenda, fala: contemplai-os e sereis iluminados. Né? O seu rosto jamais vai sofrer um vexame. O rosto daqueles que buscam o Senhor estão sempre alegres, não sofrerão decepção. Mas chega um momento que ele fala assim: olha, você também precisa experimentar a Deus, você também precisa experimentá-lo, você precisa provar, você precisa perceber. Olha, provai e vede que o Senhor é bom. Prova, experimente isso. Deus é bom. E bem-aventurado, feliz é todo aquele, é todo homem que nele se refugia, ou feliz é toda a pessoa, todo homem que nele confia. Irmãos, e aqui no Salmo ele fala de várias coisas que acontecem com aqueles que buscam a Deus. No versículo 9 ele diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ele faz o convite: vamos experimentar a bondade de Deus. Ele fala: sabe por quê? Porque nada falta para aqueles que temem o Senhor. Nada vai faltar, irmãos. No versículo 15 ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Querido, Deus é bom, e quando nós temos essa percepção, quando nós começamos a buscar a Deus, os ouvidos de Deus estarão abertos ao nosso clamor. Amém? Quando nós começamos a olhar para o Senhor com esta perspectiva de que Ele está ouvindo a nossa oração, irmãos, algo muda dentro de nós. Aí em Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja conhecido diante do Senhor, através da súplica, né, dos seus pedidos, tudo. Não ande ansiosa, não ande ansioso. A gente fica ansioso por quê? Porque falta orar. Mas quando nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, irmãos, deixa eu ter um papo, assim, uma conversa sincera com você. Quantas vezes eu orei e a angústia continuou no meu coração? Muitas vezes, irmãos. Quantas vezes eu orei e saí do meu momento de oração ansioso? Eu preciso confessar para você, muitas vezes. Por que isso, pastor? Porque, querido, nós oramos sem a convicção de que Deus está nos ouvindo. Algumas vezes nós oramos religiosamente. Algumas vezes nós oramos de uma maneira religiosa, de uma maneira que está atrapalhando, assim, a gente acha que eu tenho que orar. E nós oramos desta forma. Mas quando nós colocamos realmente a nossa intensidade, quando nós entendemos que os ouvidos do Senhor estão abertos, nós oramos de uma maneira diferente. E quando nós levantamos daquele lugar de oração, irmãos, a nossa mente está guardada em Cristo Jesus. O nosso coração
Lá em Filipenses 4:7 fala que quando nós oramos, Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Por que é que quando nós oramos ansiosos ou preocupados ou angustiados, a Bíblia diz que a resposta de Deus é guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus? É porque nós precisamos contemplá-lo. Contemplai-o e sereis iluminados. Quando o Senhor guarda a minha mente, o meu coração em Cristo, eu estou olhando para Ele o tempo todo, e eu estou vendo que aquele que morreu por nós é poderoso para fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós o entregou, como não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como é que Deus não nos daria aquilo que nós precisamos? É por isso que a palavra diz que Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Versículo 17 do Salmo: clamam justos e o Senhor os livra, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Veja aqui novamente, quando nós clamamos, o Senhor escuta e nos livra. Versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nos livra da condenação, resgata a nossa alma da perdição, resgata a nossa vida do pecado, resgata a nossa vida do engano. Amados, quando nós provamos que o Senhor é bom, todas estas coisas vêm no pacote. Amém? Coisa maravilhosa. Mas quem poderia provar a bondade do Senhor? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e se a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus Pai, se Jesus disse, olhem para mim, quem vê a mim, vê o Pai, se Ele é a expressão de Deus, e então quando nós olhamos para Ele, olhamos para a sua vida, nós entendemos que ali está expresso ou está contado para mim e para você, tudo que nós precisamos saber a respeito da vontade de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, quais foram os tipos de pessoas que o conheceram e que receberam da sua bondade? Quem é que pode experimentar e provar que o Senhor é bom? Será que os ricos podem provar? As pessoas que são ricas podem experimentar a Deus? Quando nós olhamos, nós entendemos que sim. Lá em Lucas capítulo 19, dos versículos 1 a 10, conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Era um homem rico. Tinha tudo o que precisava, mas quando ele conheceu a Jesus e começou a olhar para Jesus, a vida dele foi transformada, porque o Senhor Jesus entrou na sua casa e fez toda a diferença. José de Arimateia também era um homem rico, mas também conheceu a Jesus. Lá em Mateus capítulo 27, 57 fala sobre isso. Ele experimentou a bondade do Senhor. Irmãos, que tipo então os ricos podem experimentar? Os pobres podem também. As prostitutas, lá em Lucas capítulo 7, do versículo 36 a 50, conta a história de Jesus indo jantar na casa de um homem, de um fariseu, e ali entrou uma mulher pecadora, no sentido de uma mulher prostituta. E ela se prostrou ali aos pés de Jesus, e ela com as suas lágrimas, ela lavou os pés de Jesus, beijou os pés dele e enxugou os pés do Senhor com o seu próprio cabelo. Mas era uma prostituta, e as pessoas que estavam ali naquele jantar começaram a olhar e a reprovar Jesus, dizendo, se este fora profeta, ele saberia que esta aí é uma mulher pecadora, essa mulher que está tocando nele é uma mulher pecadora. As pessoas questionaram a Jesus, dizendo, se esse daí fosse um profeta, mas eu quero dizer para você que ele não era apenas um profeta, ele era o Messias, o prometido, ele era o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Criador de todas as coisas, ele é Deus poderoso. E as pessoas zombando e duvidando dele, se esse aí fosse um profeta, querido, e Jesus não se preocupou com eles. Embora eles estivessem ali, jantando com ele, estivessem à mesa com ele, quem estava recebendo era alguém que estava totalmente aos pés, estava fora da mesa, não estava sendo servida, estava sendo desprezada, estava num lugar sem nenhum destaque, sem nenhuma coisa, sem nada.
Mas aquela mulher estava recebendo algo de Deus, então quem é que pode provar a bondade do Senhor? De repente, querido, nós achamos que é só aquele que tem uma posição, que é só aquele que tem um cargo, ou que é só aquele que está, numa condição boa na sociedade. Na verdade não, querido. Aqueles que são desprezados, aqueles que estão à margem da religião, aqueles que estão à margem da sociedade, podem e devem experimentar que o nosso Deus é um Deus bom. Quem mais pode experimentar quando nós olhamos? As pessoas que são desprezadas. Você pode perguntar isso para Bartimeu, que é aquele cego que estava sentado na entrada da cidade. E quando ele ouviu um barulho, ele perguntou assim: olha, que barulho que é esse? E alguém disse para ele: é Jesus, um mendigo sentado. E ele começou a clamar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandaram ele se calar, as pessoas o desprezaram, desprezaram a sua dor, desprezaram a sua luta, desprezaram a sua condição, desprezaram a sua pobreza. Mas ele clamava àquele que podia ouvir: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, quantas vezes as pessoas desprezam a nossa dor, quantas vezes as pessoas desconhecem a nossa luta, quantas vezes as pessoas desconhecem aquilo que estamos sofrendo. Quantas vezes, irmãos, os nossos sentimentos, as nossas amarguras são desprezadas, mas há um que não despreza um clamor genuíno. Existe um Deus que não despreza o clamor, a dor de um pai, a dor de uma mãe, a dor de um marido, a dor de uma esposa, a dor de alguém que clama pela sua família, a dor de alguém que clama pela sua vida, a angústia de alguém que clama por uma necessidade. Existe um Deus, oh aleluia, que não está alheio à nossa dor, um Deus que ouve o nosso clamor. Barivibian, crômia. Querido, existe um Deus que ouve o clamor daqueles que se sentem desprezados. Embora as pessoas mandassem ele se calar, nós conhecemos a história. Jesus parou e mandou chamá-lo e curou a vida daquele homem. Quem mais poderia achar aqueles que se acham indignos? Lá em Lucas capítulo 5 conta a história de Pedro, o apóstolo Pedro. Quando ele conheceu a Jesus, ele emprestou o barco dele, e Jesus estava lá pregando, e as multidões estavam maravilhadas da pregação, e Jesus estava no barco de Pedro, e Jesus fala para ele assim: olha, Pedro havia pescado a noite toda e não havia pescado nada, e Jesus fala para ele assim: vá um pouquinho mais profundo e lança a sua rede. E ele falou assim: olha mestre, nós ficamos aqui a noite toda pescando, não pegamos nada, mas já que você está falando, nós vamos fazer isso aí. Foram um pouquinho mais profundo, lançaram as redes, e as redes começaram a quase se romper, encheram o barco quase afundou de tanto peixe que tinha. Pedro nunca havia pescado tanto na sua vida, e o temor se apoderou dele. E quando eles chegaram na praia, ele prostrou diante do Senhor Jesus, ele se prostrou e falou assim: olha, afaste-se de mim, aparte-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar aqui. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus falou o que para ele? Não temas. Daqui em diante você vai ser pescador de homens. Aqueles que se acham indignos também podem experimentar a bondade do Senhor. Aquele centurião que tinha um servo doente, que mandou chamar Jesus. Quando Jesus estava chegando, ele mandou dizer: olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda só uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus se admirou da fé daquele homem e falou assim: nem mesmo em Israel, porque ele não era judeu, esse centurião não era judeu, era romano. E Jesus falou assim: nem mesmo em Israel, no povo de Israel, no povo judeu, eu vi uma fé como essa. Amém, irmãos? Aqueles que se sentem indignos serão tocados pelo poder do Altíssimo. Aleluia. Os pecadores, querido, que buscam o perdão de Deus. Jesus, ele comia com publicanos, ele comia com os pecadores, e os religiosos da época começaram a achar aquilo um absurdo, e falaram para os discípulos, ele falou assim: por que o mestre de vocês come com essas pessoas, com prostitutas, com publicanos, com pecadores? E Jesus respondeu, ouvindo isso, Jesus lhes disse:
Está lá em Marcos capítulo 2, verso 17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, quem é que pode experimentar a bondade de Deus? Os pecadores, aqueles que sabem que precisam de algo diferente na sua vida. Aqueles que são dignos de condenação. Eu e você somos dignos de condenação por causa do nosso pecado, mas o amor de Deus cobriu o nosso pecado. Como é que nós sabemos disso? Aquela mulher que foi pega num flagrante adultério, lá em João capítulo 8 fala que levaram a mulher para ela e falaram assim: mestre, essa mulher foi pega num flagrante adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus a perdoou, e ele falou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas, constrangidas no seu espírito, começaram a sair daquele lugar, e ficou ele e aquela mulher. Ele não tinha pecado, ele podia atacar a primeira pedra. Mas ele falou assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, você pode experimentar a bondade do Senhor. Todos nós podemos experimentar a bondade do Senhor. Todos nós podemos ser iluminados nessa noite. Há um convite de Davi. Há muitos anos está escrito esse salmo: contemplai-o e vocês serão iluminados. Olhe para ele demoradamente, você vai ser iluminado. Você vai receber uma revelação. Você vai receber algo novo. Olhe para ele. Irmãos, e qual é a maneira que nós hoje, no ano de 2019, podemos olhar para Deus? É olhando para Jesus, é olhando para um homem, para uma mulher de Deus, para aqueles que vivem os seus propósitos, para aqueles que vivem em obediência. Nós podemos ver Jesus na igreja. Amém, irmãos? Eu posso ver Jesus na sua vida? Você e eu temos revelado Jesus às pessoas. Como que a pessoa vai ver Cristo hoje? Como que uma pessoa vai ver Jesus se ela nem lê a Bíblia? Como que eu iria ver Cristo? Eu que nunca abri uma Bíblia antes de me entregar ao Senhor Jesus. Nunca. A minha esposa ainda lia. Eu nunca li. Nunca peguei numa Bíblia. Como que eu iria conhecer a Deus? Irmãos, eu conheci a Deus através da pregação. Alguém começou a pregar do amor. Eu comecei a ver a Jesus através da vida das pessoas, de homens de Deus, que serviam ao Senhor com integridade, com um testemunho. De que maneira nós vamos enxergar a Deus? De que maneira nós vamos mostrar o Senhor? Veja que o homem só pode mostrar aquilo que ele conhece, amém, irmãos? Nós podemos mostrar a Jesus o tanto que nós o conhecemos. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você pode mostrá-lo às pessoas. Então, Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Feche os teus olhos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, querido. Contemple o Senhor. De que maneira você pode contemplar o Senhor? Com os seus olhos espirituais, com os olhos do seu coração. Contemplai-o e serei iluminados. Deixa o Espírito Santo contemplar iluminar o teu coração. Comece agora a olhar para o Senhor, demoradamente. O que Jesus fez por você? O que é que você conhece de Jesus? O que é que você conhece dele? Qual a expectativa que você tem dele tocar na sua vida, de mudar o teu coração, de fazer algo novo, algo tremendo por você? Qual foi a última vez, querido, você que tem caminhado com o Senhor há alguns anos? Qual foi a última vez que você foi iluminado? Que você recebeu algo de Deus, uma revelação?
Qual foi a última vez que você exultou no Senhor de alegria por causa de uma verdade revelada? Que você experimentou a bondade do Senhor, que você experimentou a graça do Senhor, que você experimentou a bênção. Por que é que não temos experimentado, irmãos? Por que é, querido, que muitas vezes parece que estamos tão secos? Falta contemplação. Falta contemplação. Onde não há iluminação de Deus, é porque falta contemplação. Falta meditar, falta conhecer, falta olhar demoradamente, com calma, sem pressa. Olhar para o Senhor, ver a sua bondade, ver o seu amor, ver o seu cuidado. Aleluia. O pastor Fabiano ministra uma canção. Vou dar um tempo para você contemplar o Senhor. Se você quiser ficar de olhos fechados, se você quiser cantar com Ele, mas contemple o Senhor neste momento.